Você sabia que existe um erro financeiro tão silencioso e discreto que pode estar a deixar-lhe pobre sem que você se aperceba? Não, não estou a falar de gastar demais em cafés ou de não investir na bolsa. É algo muito mais fundamental, que se infiltra no nosso dia a dia e corrói o nosso potencial de riqueza lentamente. É como um vazamento de água lento e invisível, que só se nota quando a parede inteira já está mofada. E a pior parte? A maioria das pessoas comete este erro e nem sequer o vê como um problema. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou revelar que erro é este como ele se manifesta na sua vida. E o mais importante, vou dar-lhe um plano de ação claro para o corrigir de uma vez por todas e colocar as suas finanças no caminho certo para a prosperidade. Então, que erro misterioso é este? É a falta de um plano financeiro pessoal. Parece simples, não é? Talvez até um pouco aborrecido. Mas é exatamente por ser tão subestimado que ele é tão perigoso. Pense nisto. Você não construiria uma casa sem uma planta, não faria uma viagem longa sem um mapa ou um GPS. Por que razão, então, tentaria construir a sua vida financeira, uma das coisas mais importantes que tem, sem um plano? Viver sem um plano financeiro é como estar num barco sem leme no meio do oceano. Você está à mercê das correntes, dos ventos, das tempestades. Pode até ter sorte e chegar a uma ilha agradável, mas a probabilidade é que acabe por andar em círculos ou, pior, naufragar. É exatamente isso que acontece com as suas finanças. Sem um plano, você reage às situações em vez de ser proativo. Recebe o salário e começa a pagar contas, a gastar no que aparece, e no final do mês pergunta-se: para onde foi todo o meu dinheiro? Esta é a principal consequência. Viver de salário em salário, numa constante corrida de ratos, sem nunca conseguir sair do lugar. A falta de um plano manifesta-se de várias formas. A primeira e mais óbvia é a ausência de um orçamento. Muitas pessoas têm uma vaga ideia de quanto ganham e quanto gastam, mas não têm os números exatos. Um orçamento não é uma camisa de forças para o impedir de se divertir. Pelo contrário, é uma ferramenta de liberdade. Ele diz ao seu dinheiro para onde ir, em vez de você se perguntar para onde ele foi. Quando você não sabe exatamente para onde o seu dinheiro está a ir, é impossível otimizar os seus gastos. Pequenas despesas, como assinaturas que já não usa, taxas bancárias desnecessárias ou almoços fora todos os dias, somam-se a uma quantia surpreendente ao longo do ano. É a morte por 1000 cortes financeiros. Sem um orçamento, você está a voar às cegas. A segunda manifestação deste erro é a falta de metas financeiras claras. Dizer "quero ser rico" não é uma meta, é um desejo vago. Um plano financeiro transforma esse desejo em algo concreto. Por exemplo, quero acumular 10.000 euros para a entrada de uma casa nos próximos 3 anos. Vê a diferença? Esta meta é específica, mensurável, alcançável, relevante e tem um prazo. É uma meta SMART. Quando você tem metas assim, o seu cérebro começa a trabalhar para as alcançar. Você começa a ver oportunidades onde antes não via. Começa a tomar decisões de gastos diárias com base nessa meta maior. Irá pensar 2 vezes antes de fazer uma compra por impulso, porque sabe que aquele dinheiro poderia ir para o seu objetivo da casa. Sem metas, o dinheiro não tem propósito, e dinheiro sem propósito tende a desaparecer. A terceira forma como este erro o sabota é na gestão de dívidas. Pessoas sem um plano financeiro muitas vezes caem na armadilha da dívida de consumo, especialmente a do cartão de crédito. Usam o cartão como uma extensão do seu salário e acabam por pagar apenas o valor mínimo todos os meses. O que não percebem é que os juros compostos, que podem ser os seus melhores amigos nos investimentos, tornam-se os seus piores inimigos na dívida. Pagar juros altos é como tentar encher um balde com um buraco no fundo. Você está literalmente a queimar dinheiro que poderia estar a trabalhar para si. Um plano financeiro inclui uma estratégia clara para eliminar dívidas de juros altos
o mais rápido possível, como o método bola de neve ou avalanche. Ele coloca-o no controlo, em vez de deixar que os credores controlem a sua vida. E, finalmente, a consequência mais triste de todas: a incapacidade de construir riqueza a longo prazo. Sem um plano, a poupança e o investimento tornam-se algo que se faz se sobrar dinheiro no final do mês. E adivinhe? Raramente sobra. Um plano financeiro inverte esta lógica. Ele implementa o princípio de pague-se a si mesmo primeiro. Assim que recebe o seu salário, uma percentagem pré-definida é automaticamente transferida para uma conta de poupança ou de investimento. Não é uma opção, é uma obrigação, tal como pagar a renda ou a eletricidade. É esta disciplina automatizada e consistente que constrói impérios financeiros ao longo do tempo. É o segredo para aproveitar o poder dos juros compostos a seu favor e garantir uma reforma tranquila e a liberdade financeira. Sem um plano, você está a sacrificar o seu futuro eu pelo prazer momentâneo do seu eu presente. Agora que já entendemos a gravidade do problema, vamos à parte mais importante: como criar o seu primeiro plano financeiro. Não se preocupe, não precisa de ser um especialista em finanças nem de contratar um consultor caro. Você pode começar hoje com passos simples. Pegue num caderno, abra uma folha de cálculo ou use uma aplicação no telemóvel. Passo 1. Faça o seu diagnóstico financeiro. Durante um mês, anote absolutamente todas as suas receitas e todas as suas despesas. Seja honesto. Desde o café da manhã à assinatura do serviço de streaming, no final do mês, some tudo. Você precisa de saber exatamente quanto entra e, mais importante, para onde vai o que sai. Este é o seu ponto de partida. Vai ser um abrir de olhos, eu prometo. Passo 2. Crie o seu orçamento. Com base no diagnóstico do mês anterior, crie um orçamento para o próximo mês. A regra 50-30-20 é um ótimo ponto de partida. 50% dos seus rendimentos para necessidades essenciais, casa, comida, transportes, contas. 30% para desejos, lazer, jantares fora, hobbies. E, crucialmente, 20% para poupança e pagamento de dívidas. Lembre-se, este é o pague-se a si mesmo primeiro. Assim que receber, mova estes 20% para uma conta separada. Ajuste as percentagens à sua realidade, mas nunca negligencie a parte da poupança. Passo 3. Defina as suas metas financeiras. O que você quer que o seu dinheiro faça por si? Pense a curto prazo, 1 ano, médio prazo, 5 anos, e longo prazo, mais de 5 anos. Exemplos: curto prazo. Criar um fundo de emergência de 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. Médio prazo, poupar para a entrada de um carro ou para uma grande viagem. Longo prazo, investir para a reforma ou para a educação dos filhos. Escreva estas metas, torne-as visíveis. Elas serão a sua motivação. Passo 4. Crie um plano para as dívidas. Liste todas as suas dívidas, do maior para o menor juro. Decida qual método vai usar para as pagar. O método Avalanche foca-se em pagar primeiro a dívida com o juro mais alto, o que matematicamente poupa mais dinheiro. O método Bola de Neve foca-se em pagar primeiro a dívida mais pequena, para obter uma vitória rápida e ganhar motivação. Ambos funcionam. O importante é escolher um e ser consistente. Passo 5. Automatize o seu plano, configure transferências automáticas. Assim que o seu salário entra, uma parte vai para a conta poupança, outra para os investimentos, outra para o pagamento extra da dívida. A automação remove a emoção e a preguiça da equação. Torna o bom comportamento financeiro o caminho de menor resistência. Passo 6. Reveja e ajuste. O seu plano financeiro não está escrito em pedra. A vida muda. Você pode receber um aumento, ter um filho, mudar de emprego. Reveja o seu plano pelo menos a cada 6 meses ou sempre que houver uma grande mudança na sua vida. Verifique se ainda está alinhado com as suas metas e faça os ajustes necessários.
Corrigir este erro silencioso de não ter um plano financeiro é a decisão mais poderosa que você pode tomar pela sua saúde financeira. É passar de passageiro a piloto da sua própria vida. No início pode parecer trabalhoso, mas rapidamente se torna um hábito, um sistema que funciona para si em piloto automático, libertando a sua mente para se focar noutras coisas. Você começará a sentir uma sensação de controle e paz que não tem preço. Verá o seu fundo de emergência a crescer, as suas dívidas a diminuir e o seu patrimônio a aumentar. Deixará de ter medo de olhar para o extrato bancário. A diferença entre as pessoas que lutam financeiramente e as que prosperam não é, na maioria das vezes, o valor que ganham, mas sim o que fazem com o que ganham. E tudo começa com um plano. Não deixe que este erro silencioso continue a roubar o seu futuro. Comece hoje. Dê o primeiro passo. O seu futuro eu vai agradecer-lhe imensamente por isso. Obrigado por ter assistido até ao fim. Se este vídeo lhe abriu os olhos e o motivou a agir, deixe um gosto para eu saber. E partilhe com alguém que precise de ouvir esta mensagem. Subscreva o canal e ative as notificações para não perder mais dicas que o vão ajudar a tomar o controle das suas finanças. Vemo-nos no próximo vídeo.